Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender qual é a diferença entre doença do trabalho e doença profissional. Pois é, vocês sabiam que existem diferenças? Bom, hoje nós vamos aprender primeiro o que é a doença do trabalho. A doença do trabalho, ela está relacionada às atividades exercidas pelo trabalhador, às circunstâncias do trabalho. A doença do trabalho, ela está relacionada à atividade meio do trabalhador. Ou seja, o que é isso? Para a gente entender, vamos citar um exemplo aqui. Suponhamos que nós temos um trabalhador que ele trabalha no setor de expedição em uma empresa e ao lado dele, no setor de produção, ficam algumas máquinas fazendo muito barulho. Né? E o trabalhador, ele trabalha ao lado, ele não trabalha diretamente no setor de produção, mas por conta dele estar relacionado ali, ele está no meio ali do setor de produção, do lado, esse barulho da máquina, esse ruído da máquina, vai fazer com que esse trabalhador, ele desenvolva um problema de surdez. Então, causou-lhe um problema ali de surdez por conta da atividade meio, que não estava relacionada ao trabalho dele, até porque o trabalhador ele está no setor de expedição e ele adquiriu essa doença. Ou seja, foi uma atividade meio que levou ele a ter esse problema de saúde aí com problema de surdez, ou seja, não foi a atividade principal que ele exerce, porque ele é do setor de expedição. Então, a doença do trabalho, ela está relacionada à atividade meio do trabalhador, tá? Relacionada às circunstâncias. Bom, e o que é a doença profissional? A doença profissional, ela está relacionada à atividade principal exercida pelo trabalhador. Vamos pegar o mesmo exemplo aí do trabalhador que atua no setor de expedição. Suponhamos que ele teve que se aposentar por conta de um problema que ele teve na coluna, por ele carregar constantemente caixas pesadas no setor de expedição. Notem que a doença profissional, ela está relacionada à atividade principal exercida pelo trabalhador. Essa doença profissional também pode ser chamada como doença ocupacional. Por quê? É uma doença que está relacionada à atividade principal exercida pelo trabalhador. Ele está no setor de expedição e as caixas que ele trabalha diariamente levou ele a ter um problema de coluna, logo ele teve que se aposentar por invalidez, por exemplo. Então, a doença profissional, ela é a mesma que a doença ocupacional, está ligada à atividade principal exercida pelo trabalhador. A doença do trabalho está relacionada à atividade meio que o trabalhador atua. Não é a atividade principal, mas ele acabou tendo um problema de saúde aí. Então, essa é a diferença de doença do trabalho e doença profissional. Dúvidas, deixe nos comentários, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.